Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, nós estamos estudando o tema Provados pelo Fogo. E nessa semana específica, o tema é calor extremo. E eu tenho aqui ao meu lado, como minha convidada especial, a minha esposa, Irineide de Carvalho Gardino. Seja muito bem-vinda, viu, para a nossa discussão. Muito obrigada, muito obrigada. E eu gostaria de pedir para que você começasse a nossa conversa com uma oração. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade, neste momento, de recapitular esta lição tão importante dos nossos patriarcas, daqueles que passaram pelo crisol, que são como exemplos na Bíblia para a nossa vida hoje, para que nós também sejamos, meu Deus, passados pelo crisol e também sairmos fortalecidos. Que Amém. O Senhor possa nos abençoar, que essa lição possa trazer uma grande mensagem e uma esperança na nossa vida de estarmos apegados ao nosso Deus, ao nosso Pai que tudo vê, que tudo sabe. Fica Amém. conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa semana nós estamos falando sobre calor extremo. Até agora nós temos estudado situações difíceis em que as pessoas passam, muitas das quais Satanás conduziu para que a pessoa tivesse a dificuldade. Nessa semana nós estamos vendo situações específicas em que Deus causou a dificuldade para as pessoas. É interessante, Irineide, quando a gente vê a história de C.S. Lewis, né? Quando ele diz que a esposa estava morrendo e naquela hora ele queria saber por que Deus permite isso. Ele diz, C.S. Lewis, quando a esposa está morrendo, que nessa hora você não pensa que Deus não existe, mas você pensa, será que Deus é assim? Por que ele age assim? A lição sugere, na lição de sábado, que Deus às vezes se arrisca a ser mal interpretado quando ele permite que o crisol seja bem quente, para que a gente possa ser refinado, moldado. Por que Deus permite muitas vezes, não é, Irineide, que Deus que é esse que permite que a gente sofra, que o filho sofra, para poder moldar a gente? É um pai de amor que sabe de tudo, não é? A Irineide, como psicóloga, ela tem ajudado bastante pessoas a passarem por situações difíceis, e nessa hora a gente sabe que muitas vezes passar pela dificuldade vai nos fazer bem, não é? De que forma a gente pode ficar melhor ao passar por uma dificuldade? Dentro da psicologia, já que você citou, a gente fala que muitas vezes nós precisamos passar pela frustração, né? Porque a partir do momento que você passa pela frustração, você cria resiliência, você cria couraça para você enfrentar as dificuldades, porque nós estamos no mundo mal, nós estamos no mundo que existe muito sofrimento. E o sofrimento é que nos ajuda a gente ser perseverante, a gente ter essa resiliência para a gente enfrentar. Não é um mundo bom, é um mundo mau. Nós estamos num grande conflito. Então, quando a gente passa por essas dificuldades, a gente acaba adquirindo força para a gente resistir outras lutas, né? A gente ganha experiência também, não é? E hoje, nessa semana, discutindo a lição da semana, nós vamos tratar de 4 personagens que passaram pelo calor extremo do crisol. Para quem não sabe, para quem está acompanhando a lição pela primeira vez, o tema da lição geral do crisol o crisol é um instrumento que serve para derreter metais nobres e passa por alta temperatura para poder derreter o metal, para purificá-lo, para tirar as impurezas e para moldá-lo também. Então a lição está considerando essa metáfora na vida cristã. Pedro usa essa metáfora do crisol. E eu gostaria de falar de 4 personagens que passaram por um calor extremo: Paulo, Jó, Abraão e Oséias. Não necessariamente nessa mesma ordem, ok? Abraão foi um que passou por uma situação, você já pensou? Deus falou para ele sacrificar o filho. E aqui tem uma contradição quase, porque ele poderia pensar, como que Deus pede para eu sacrificar o meu filho, se esse filho é o filho da promessa? Através de Isaac, Deus disse que traria multidões à existência, nações. E agora Deus pede para ele sacrificar. Imagina a luta de fé que ele teve. Será que é Deus mesmo? Será que é Satanás me enganando?
Em primeiro lugar, ele tinha que conhecer muito bem a voz de Deus que já havia falado com ele. Mas em segundo lugar, ele tinha que ter certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Se Deus havia prometido que era através de Isaac que ele iria cumprir a sua promessa, então Deus iria cumpri-lo, mesmo que o Isaac fosse sacrificado. Que lições, Irineide, você acha que a gente pode aprender com a história, com essa angústia do Abraão? A gente percebe que Deus ele teve que provar um pouco para Abraão, porque ele queria ver até que ponto Abraão daria o seu filho, seu único filho, né? Apesar de que ele sabia, não é? Tinha mais espectadores aí. Exatamente. Então, era uma prova para o universo. O próprio universo, os outros, né, que não caíram, os anjos, que eles estavam olhando até que ponto um pai que ama um filho, né, vai dar o seu filho para um sacrifício. Então, na verdade, Deus estava mostrando, assim como Abraão, ele foi capaz de entregar o seu filho que ele amava tanto, e ele suportou essa fé, né, porque ele tinha muita fé, ele falou assim, mesmo que meu filho morra, né, ele vai ressuscitar. Isso está lá em Hebreus 11, não é? Na Galeria da Fé. Em Hebreus 11, onde descreve os heróis da fé, ali é mencionado que Abraão cria que Deus podia trazer o seu filho das cinzas. Porque a questão é a seguinte, se Deus prometeu que o Isaac seria o progenitor dessas nações, então mesmo que ele morra, Deus vai ressuscitá-lo. Essa era a fé de Abraão. E também a questão de sentir o quanto custa um substituto, né? Porque ali era o próprio Jesus, ele estaria substituindo os próprios pecados de Abraão, ele estaria sendo morto na cruz, o cordeiro, né? Então, é o símbolo do cordeiro, depois Jesus, depois que ele, né, quase sacrificou, que estava ali, foi provado. Ele faria mesmo, ele iria até o final. Ele foi provado, ele viu, ele entendeu o que era esse sacrifício, esse substituto, o próprio cordeiro. Então, foi um plano de muita fé, foi de entrega total, de confiança total. A lição enfatiza, é importante lembrar isso, que esse evento de Deus pedir para o profeta sacrificar o seu próprio filho foi uma coisa única, exclusiva na Bíblia. Isso não pode ser normal nunca para qualquer outra pessoa que diga que teve essa prova. Foi uma questão única e exclusiva para Abraão, porque Deus tinha dito que em Isaac ele traria sua descendência. E Jesus disse que Abraão viu o dia dele. Jesus fala, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isso está em João capítulo 8, versículo 56. Jesus diz que ele se alegrou muito. Quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Foi nessa ocasião, não é? Em que o filho dele seria morto, Deus pediu, mas apareceu um substituto ali, o cordeiro. E ele próprio, quando ele viu o cordeiro, ele viu então esses dias, né? Eu acredito que também Deus, ele deve ter mostrado para Abraão até talvez uma visão, né? Tudo que iria acontecer. Uma coisa mais completa. Mais completa. Mas ele entendeu o que era aquele sacrifício, né? E ele conseguiu entender o plano da salvação que Jesus faria por todos nós, por ele e por todos nós. Então, Deus fez isso por um bem muito maior. Era para que Abraão pudesse entender o plano da redenção, para que Abraão pudesse entender o quanto custou para Deus. Aquela angústia de Abraão foi a angústia do Senhor ao enviar o seu filho amado. E Abraão entendeu quanto custou a salvação. É cara a salvação. Seria o seu filho, mas Deus teve um substituto. Então, o universo pôde ver isso. Deus permitiu o sofrimento de Abraão por uma causa muito maior. Os seus descendentes saberiam e entenderiam o plano da redenção que exige um substituto. Então, a lição trouxe primeiro o caso de Abraão, desse sofrimento extremo dele. O próximo caso é o caso de Oséias. Oséias é uma história impressionante, não é? Oséias, um profeta de Deus, e Deus chega para ele e fala, agora você vai se casar com Gomer, a prostituta. Que desafio. Que situação, não é? E ele foi e se casou com ela, e a Bíblia diz que ele teve 3 filhos com ela, pelo menos no começo ali, e depois ela sumiu, ela fugiu. E Deus manda o Oséias ir atrás dela de novo. E ele a comprou, ele a resgatou.
que Deus quis ensinar com essa lição? Você já pensou a angústia de um profeta se casando com uma prostituta? Aqui ele já ficou desmoralizado, não é? Depois teve filhos com ela e ela ainda foge. E ele foi buscar ela e ela já estava com outros homens e voltou à sua velha vida. O que Deus quis ensinar, hein? Olha só que interessante, o título da lição de segunda-feira fala que o rebelde Israel, né? Israel, ele tinha Deus, né? Ele sabia quem era o seu Deus, mas o povo de Israel ele era muito rebelde. Então, o que eles procuravam? Procuravam outras nações, outros deuses, eles se prostituíam com os deuses das nações vizinhas. Deus usa essa linguagem metafórica, não é? Se Deus era o marido e Israel era a esposa, então quando Israel adorava outros deuses, ele estava em adultério espiritual. Então se prostituía. E aí Deus quis ensinar uma lição para o povo de Israel. Olha só, tá vendo? Tem aqui o Oséias, o meu filho, ele é um profeta, mas olha só, ele está indo buscar, da mesma forma que ele está indo buscar a sua esposa, que se prostituiu, eu também estou ali tentando buscar vocês para que vocês venham a mim. Então, era uma lição muito importante para o povo daquela época, de ver como que Deus é compassivo, como que Deus é amoroso, por mais que a gente caia, por mais que a gente às vezes abandona, o Senhor está sempre fazendo de tudo para nos buscar, para nos trazer de volta, né? Nos abraçando, colocando de novo nos seus braços, na casa dele. Então, é uma forma de Deus chamar, de mostrar para o povo de Israel o quanto eles estavam perdidos, o quanto eles se prostituíam e como ele queria Deus ia atrás que ainda, Deus ia não é? atrás. Veja que interessante. Oséias se casou com a prostituta, com a Gomer. Ela depois sumiu, ele foi atrás dela, Deus mandou ele ir. Ele pagou um resgate por ela, um preço. E eu acredito, na Bíblia não está escrito, mas eu acredito que não é possível que ele ia viver uma relação sem amor com ela para sempre. Eu acredito que no plano de Deus, depois não menciona, viveram felizes para sempre, mas eu acredito que se eles eram uma metáfora, né? No caso, Oséias representava Deus e Gomer representava Israel, eu creio que no final eles devem ter se amado de verdade, como Deus no final vai se restabelecer com a igreja, vão estar de bem, a igreja vai estar purificada, perdoada novamente. E tem uma coisa assim que eu achei interessante aqui na lição, que está falando sobre o arrependimento, né? Deus ele faz de tudo para buscar o seu povo, para que eles venham ao arrependimento, para que eles se arrependam. E olha aqui, a lição fala o seguinte, ó, a verdade é que não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento, porque ele nos ama muito. Eu não sei se Gomer se arrependia, se ela tinha essa sensação de arrependimento quando ela saía, buscava os outros homens, mas o objetivo de Deus ao fazer essa comparação é que ele está sempre buscando, mas ele quer que nós nos arrependamos, né? Que a gente se entrega, que tenha essa entrega. Se não houver arrependimento, não adianta nada. E é por isso que é importante passar por esse crisol, muitas vezes pelo sofrimento. O povo de Israel, ele só percebia o quanto eles estavam longe de Deus a partir do momento que eles sofriam, a partir do momento que eles eram, o povo chegava, tirava toda a comida deles, né? Eles eram escravizados, enfim, era nesse momento do sofrimento, quando eles não tinham nada, quando eles sofriam das mais terríveis, né? Como o filho pródigo, exatamente. Né? Aí eles percebiam que precisavam voltar. E aí, então, eles voltavam. E aí vinha esse arrependimento. Então, o objetivo da lição era também mostrar que Deus quer mesmo que a gente venha se arrepender, que a gente venha buscar a Ele, que a gente volte. E o sofrimento nos ajuda a gente a perceber. Por mais que a gente sofra, Deus ainda está conduzindo. É que a lição está falando. Deus ainda está conduzindo a nossa vida. Ainda Deus está atuando, apesar... Mesmo que nós não entendamos tudo, os porquês, não é? Por que isso acontece comigo ou não? Mas Deus está no comando. Nós temos que acreditar nisso. Porque no final a gente vai entender tudo, no final ele vai explicar tudo para a gente. Agora, Irineide, o sofrimento do Oséias com a Gomer nem se compara com o de Jó, que é o próximo personagem estudado nessa semana. Que situação, não é? E a lição faz uma observação interessante, que não foi Satanás que começou a tentação, que começou procurando o Jó. Como que foi que aconteceu? Na lição fala assim, não foi Satanás quem apontou Jó como alguém a se examinar, mas Deus, como sabia o que aconteceria, então Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. Né? Porque acho que até então,
Satanás nem tinha percebido nada, né, a respeito de Jó. Então Deus chamou a atenção de Satanás, falou assim, olha, você está vendo o meu servo Talvez Jó? ele nem ia mencionar nada, né, Satanás, né? Satanás apareceu na reunião, intrometido, né? Ele não foi convidado. E Deus falou assim, por acaso você viu meu servo Jó? Não tem ninguém tão justo como ele. Porque o grande desafio de Satanás é que era impossível ser justo, obedecer a Deus, porque Deus é tirano, né? Deus exige muito. E Deus falou, não tem ninguém como ele. E Satanás aí vem com toda a tentação que a gente sabe. Se ele for pobre, ele vai te desonrar. Aí depois ele voltou, não. Agora, se ele tiver doença, problema, ele vai te desonrar. E Jó permaneceu firme todo o tempo, não é? Tem uma passagem que mostra por que Jó suportou toda a prova dele. E eu gostaria de abrir essa passagem e de ler com vocês. É uma passagem famosa, está em Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Eu gostaria de ler com vocês que estão nos assistindo. Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26. Aqui está o motivo da esperança de Jó, mesmo na prova, mesmo no maior calor do crisol. Jó 19, 25 e 26, ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É a nossa esperança, é a volta do Senhor Jesus. E depois, veja, ele cria na ressurreição, e depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ele cria no corpo revestido de pele de novo, e em sua carne viria a Deus. Aliás, dá para a gente ver o verso 27 também. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, um dos meios de suportarmos o calor das dificuldades, das provas, é se nós temos esperança em Jesus. Se nós acreditamos que Ele está conosco todo o tempo, mesmo que nós não entendamos os porquês, que a gente tem um Salvador que, por fim, Ele vai se levantar. E Ele vai explicar as razões e a gente vai entender que Ele tinha um bom motivo para permitir que a gente passasse por aquilo. Então, posso te fazer uma pergunta? Então, olha só, que diferença faz? Se foi Deus ou o diabo, né, que fez tudo, mas ele sofreu de todo jeito. Qual que é essa diferença? Pois é, alguém poderia dizer assim, não importa se foi Deus ou se foi o diabo, Deus permitiu, não é? O fato é que Jó sofreu. Muitas pessoas pensam, por que Deus permitiria isso? Fazer o mesmo trabalho que Satanás faria? Vejam, foi Satanás quem fez. Deus permitiu porque ele sabia até que ponto Jó poderia ir. Deus não permite que a gente seja tentado além do que a gente pode suportar, não é verdade? Então, se foi Deus ou se foi Satanás, o fato é, Deus sabia o limite que Jó suportaria. O nosso tempo já está quase acabando, a gente tem mais um personagem ainda que eu gostaria de mencionar, que é muito importante, Paulo. Paulo diz que tinha um espinho na carne e que ele pediu para Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. E ninguém sabe o que é que ele sofria. Mas Jesus falou para ele assim, a minha graça te basta. É na fraqueza que você desenvolve a força. Que lição tremenda. Quando um pai precisa disciplinar um filho ou uma filha, e o filho ou a filha chora e não gosta porque perdeu algum privilégio, alguma coisa, parece uma injustiça, mas Deus sabe o porquê. Deus está sempre nos moldando. Mesmo que às vezes nós passemos por uma situação que nós mesmos criamos, um problema, ou quando Deus permite que sobrevenha por algum motivo, nós estamos sendo moldados. O apóstolo Paulo ele estava sofrendo por causa do evangelho. Deus permitia o sofrimento de Paulo, mesmo que ele poderia libertar Paulo de tantos espancamentos, de tantos chicotes. Tem mais um texto da Bíblia, o nosso tempo é bem apertadinho, mas eu quero ler um trecho importante. Antes de você ler, olha só o que a lição fala, que as vívidas descrições de Paulo sobre suas dificuldades não foram escritas para que sintamos pena dele, não é para a gente ter pena de Paulo, mas para sabermos que mesmo quando estivermos no fundo do poço, o Pai pode intervir para levar compaixão e consolo. Então, se a gente vê assim que o sofrimento de Paulo foi muito grande, porque ele foi muito perseguido. Quantas vezes que ele foi, né,
naufrágio, foi açoites e tantas outras coisas, né? Ele tinha aquele espinho Ou na seja, carne. ele não fala dos sofrimentos para que a gente se condoa, né? Que tenha dó, mas para mostrar Deus está comigo mesmo assim. Que Deus estava com ele e como que Deus estava dando força para ele. Por isso que é o crisol. O sofrimento faz com que a gente adquira, então, essa resiliência. Eu gosto muito de ver, assim, esses patriarcas, essas pessoas da Bíblia, para ver como eles tinham resiliência e como muitas vezes nós somos fracos hoje. Qualquer coisinha que acontece, a gente já culpa Deus, a gente já culpa, né, o outro diante do sofrimento, mas a gente vive no mundo de sofrimento. E os nossos patriarcas, as pessoas que estavam da Bíblia, sofreram muito. A gente vê cada história, Sim. existe muito sofrimento. A gente vê torcer a Bíblia é puro sofrimento, né? Porque nós estamos num mundo assim. E Paulo dá uma descrição breve aqui em 2 Coríntios, capítulo 11. Isso daqui é muito interessante. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Em vez de falar 40, eles falavam uma quarentena menos um, 39. Porque diz que eles achavam muito cruel dar 40 chibatadas. Então eles davam 40 menos um, 39. Só que ele recebeu 5 vezes esse castigo, em 5 ocasiões. No verso 25 ele fala que 3 vezes foi com a vara. Ou seja, 5 com chicote, 3 com a vara. Uma vez fui apedrejado, e esse apedrejamento está descrito em Atos. Em naufrágio, 3 vezes. Quando ele escreveu isso, ele ainda não tinha passado pelo naufrágio que a gente vê lá no finalzinho do livro de Atos. Eles quase morreram também. Então, que a gente saiba, foram 4. Aqui ele só tinha passado por 3 naufrágios. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas aqui está o motivo do porquê ele resistia tudo, porque ele tinha aquilo em mente. Verso 28. Mas além destas coisas exteriores, tudo isso que ele diz, as chicotadas, tudo que ele sofria eram coisas exteriores. Há o que pesa diariamente sobre mim, a preocupação com todas as igrejas. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus. E era isso que pesava sobre o coração dele. O resto, ele suportava bem. O crisol para Paulo foi duro, mas ajudou a moldar o caráter dele, porque ele tinha Jesus em mente e fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que nós não devemos temer quando passamos pelo vale da sombra e da morte, não é? Por que a gente não deve temer, Irineide? Porque a própria palavra de Deus, e aqui a lição fala que Deus está nos ensinando a depender dele. Por mais que a gente passe pelo vale da sombra da morte, é apenas para a gente entender que nós estamos no mundo de sofrimento, mas quando a gente passa por isso, a gente tem que aprender a depender de Deus, porque ele está guiando, né? E a confiar nele. Porque o Senhor, a própria lição fala, ressuscita os mortos. Então, se a gente aprende, por mais que a gente passe por pela sombra, pela morte, a gente confia no Senhor, o Senhor ressuscita os mortos, é confiar nele, é depender dele. Acho que isso é o principal. Nas lutas, a gente sabe que Deus está nos guiando. E nós, às vezes, vamos passar pelo vale da sombra e da morte, ainda que a gente não queira. Por isso que em Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, por quê? Ainda que eu ande, porque não está no meu projeto, no meu trajeto, eu não quero. Mas ainda que eu tenha que passar por lá, não temerei, porque tu estás comigo. Esse é o segredo, é a esperança, é o que nos dá força para a gente passar pelas tribulações. E a gente tem que saber que Deus está conosco todo o tempo, que a gente aprende lições de crescimento, de melhoramento do nosso caráter e de maior confiança em Deus. Eu gostaria de fazer uma oração agora. A Irineide fez a primeira oração, eu gostaria de fechar. Você tem uma palavra final para o nosso ouvinte? Eu só quero dizer o que está lá na lição de quinta-feira, que fala sobre o calor extremo. Fala o seguinte, ó. Podemos resumir 3 maneiras a que aprendemos sobre os crisóis, né? Os crisóis de Deus. Primeiro, o calor extremo não tem o objetivo de nos destruir, mas destruir o pecado. Segundo, o calor não é para nos tornarmos miseráveis,
mas para nos tornar puros. E o terceiro, o cuidado de Deus por nós em todos os momentos é constante e eterno, e Ele jamais nos deixará sozinho, não importa o que aconteça. Que fantástico isso, né? Nós precisamos ter essa experiência de conhecer a Deus para ter essa certeza ao passarmos pelas situações difíceis. Muito obrigado, Edineide, pela sua companhia hoje. Obrigado a você que está também nos acompanhando. E eu gostaria de fazer essa oração pedindo que o Senhor te abençoe para que você seja forte, resiliente ao passar pelas provas, sabendo que o Senhor está contigo todo o tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta lição desta semana, que nos dá força, nos dá esperança e que nos dá certeza de que o Senhor está conosco, mesmo ao passarmos por situações difíceis, mesmo que não possamos entender a causa, mas que nós possamos crer no Deus invisível, que está conosco e que por fim se levantará sobre a terra e que nos dará as explicações e nós entenderemos os porquês. E nós veremos que o Senhor esteve nos moldando, nos melhorando, nos purificando a cada dia, nos tornando mais aptos para podermos habitar com Deus e com os anjos. Eu peço que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos que participa desta lição, deste estudo, que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes dê sempre a tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.